Semana passada eu participei da segunda conferência do ACP, que é a formação de coaching ontológico no Chile. É uma formação que eu comecei em abril, para quem não me acompanha aí toda semana. Eu tenho desde abril feito eu fui lá em abril na primeira conferência, fiz inclusive uma live, um café com o Edu logo em seguida. E agora eu fui para a segunda conferência e aí tem uma terceira conferência no final do ano. E o curso dura 9 meses. E essa conferência foi chamada de emoções, né? Então é a conferência das emoções do ACP. E a gente tem, na verdade, 4 dias de conferência, sendo que o primeiro dia, portanto são 5 no total, a gente tinha que fazer uma experiência ao ar livre, né? Então, como parte do processo inteiro, a gente tinha que ir com os nossos grupos, né? A gente tem um grupo a Bia aí que está me assistindo faz parte deste querido grupo Baobá. Então, um grupo de 8, 9 pessoas que a gente se reúne semanalmente com a nossa coach mentora e com a nossa coach ajudante. E a gente vai estudando e vamos mergulhando em nós mesmos, né? Então, um processo de autoconhecimento lindíssimo. E aí tem esse dia da experiência na terça-feira, que é ao ar livre e que foi inacreditável, assim, foi sensacional. Como eu falei na terça-feira de manhãzinha lá no hotel, eu estava com medo. E eu vou dizer por que eu estava com medo, né? Eu estava com medo porque eu decidi genuinamente ir para o ACP para trabalhar 2 componentes fundamentais, aí, 2 partes fundamentais no ser humano e que eu acho que eu tinha muito pouco desenvolvimento ainda na minha carreira e na minha formação como coach, que são as emoções e o corpo, né? O coaching ontológico, acho que o grande diferencial do coaching ontológico trabalha a coerência entre a nossa linguagem, que tem muito a ver com a nossa mente, a maneira como a gente processa aqui, o nosso corpo e as nossas emoções. E apesar de já ter tido uma formação com essas formações em separados, eu nunca tinha participado de uma formação onde as 3 coisas se conectavam, né? E existe um link entre essas 3 coisas. E o coaching ontológico, ele traz isso, né? E eu tava com medo, assim. É engraçado porque desde abril, né, eu falei pra vocês, eu tô com uma dor na coluna descomunal. E eu tinha uma clara sensação de que essa minha dor na coluna era meu corpo resistindo bravamente a se entregar, né? E aí eu fui, e assim, tudo que eu falar hoje aqui pra vocês, nem 10% eu vou conseguir exprimir o que foi essa experiência, né? Não só de terça-feira, mas a conferência inteira, né? De quarta a sábado. São 200 pessoas da América Latina inteira reunidas, argentinos, chilenos, peruanos, venezuelanos, mexicanos, colombianos, uruguaios, paraguaios, brasileiros, reunidos numa energia inacreditável, assim. E eu queria dedicar o dia de hoje, o Café com Edu de hoje, ao tema que eu escrevi aí na live, que chama Atreva-se. O Julio Lala, que é o fundador do coaching ontológico, um dos fundadores, ele terminou a conferência falando sobre Atreva-se. E aí, nessa hora, assim, eu, fui me debulhando em lágrimas, né? E foi incrível, assim. E as palavras dele... e aí, por que me tocou tanto o Atreva-se, né? E eu acho que resumiu muito a semana, né? Ele terminou falando sobre a nossa oportunidade de nos atrevermos, né? De atrevermos a gente... E aí tem uma palavra, né? Tem uma frase em espanhol que eu acho fantástica, né? Hacernos cargo, né? Então a gente efetivamente se responsabilizar
dos temas fundamentais que a nossa humanidade está vivendo hoje, né? Então, a gente tinha acabado de passar por uma experiência de uma menina, de uma mulher da Venezuela, né? O que está acontecendo na Venezuela hoje em dia é um absurdo, né? Pessoas morrendo, morrendo de fome, crianças morrendo por falta de remédio. Ou mesmo, né, um míssil voando em cima do Japão. A Síria, fome, desigualdade, violência aqui no Brasil, né? Então o Julio ele termina a conferência falando sobre hacer-nos cargo, né? Nos atrevermos a gente ir atrás da gente resolver os problemas grandes da humanidade, né? Cara, faz todo sentido, entendeu? E aí o atrever-nos ficou reverberando em mim desde então, assim, sabe? E eu queria ampliar um pouco até esse conceito e falando um pouco da conferência que eu vivi, né? Porque o atrever-nos passa por esses problemas grandes da humanidade, mas primeiro de tudo passa por a gente mesmo, né? Primeiro, atrever-nos a entrar em contato com áreas nossas que são absolutamente desconhecidas ou pouco desenvolvidas por nós mesmos, né? Aquilo que eu falei para vocês, eu fui para o ACP para ir atrás das emoções e do meu corpo, né? E chegando lá, eu estava morrendo de medo, que eu falei para vocês, eu estava com dor, né, e tal. Mas me atrever a lançar, sabe? E foi lindo, cara. Foi cada lindo, né? Experiência na terça-feira, a gente fazendo atividades outdoor, mas com, obviamente, uma coach mentora e com o meu grupo que nos conhece absurdamente, portanto, numa profundidade absurda, não era atividades, né? Só fazer alguma coisa, né, tipo tirolesa e tal, e aí você refletir sobre isso, né? Isso fazia parte de todo um processo, né? De todo um processo de reflexão profunda pra caramba, né? Ou mesmo, cara, na quarta-feira, né, quando começou a conferência, da gente se atrever, né? Atrever a levantar a mão, né? E a falar sobre minhas emoções, o que eu estava sentindo na hora, ter o privilégio de conversar com o meu grupo, com o Julio, né, com minha coach. Puta, é inacreditável, né? Então, acho que a primeira coisa que me vem assim é atrever-nos a gente se atrever ou eu me atrever a ir atrás dessas coisas grandes da humanidade, agora se atrever a entrar em contato comigo mesmo, né? E foi incrível, assim, incrível, né? A segunda coisa de atrever-se tem a ver com... bom, eu queria falar ainda do negócio das emoções, né, cara? Cara, como a gente é analfabeto emocional, como eu sou analfabeto emocional. Acho que com 41 anos de idade, pela primeira vez, eu aprendi alguma coisa sobre emoções, assim, né? De ter a capacidade de falar sobre o que eu estava sentindo e ter um cara que vira para mim e fala, não, pô, mas isso é... Né, o que está atrás desse sentimento é esse julgamento. Essa dor no teu corpo não tem a ver com isso, né? Essa raiva que você está sentindo não é nem tua, né? Vem da tua família. Incrível, assim, sabe? Cara, como é que a gente não tem isso antes, né? E como é que isso, né? E a emoção relacionada ao meu corpo, como é que a minha respiração tá? É incrível, assim. Atrever-se nesse sentido, né? O segundo atrever-se é isso, né? A iniciativa, né? A gente levantar a mão, né? A Ana tá aí, ó, Ana Maria tava lá comigo, e a Flávia tá me assistindo, a Bia do Baobá, pessoas que estavam lá, né, junto comigo e, pô, foi... É difícil explicar, porque não tem como explicar. Sabe um indicador que eu adorei, né? Eu
Na primeira conferência, acho que eu vim com um monte de páginas anotadas. Nessa, cara, eu quase não anotei nada, assim, sabe? Tinha que anotar. Tive que sentir, né? Não tinha que muito anotar, sabe? Um pouco isso. Acho que esse é um puta indicador, né? Então, falando primeiro, né? Primeiro, atrever-se do ponto de vista de corpo, emoções ou de áreas da tua vida. De repente, você é super desenvolvido emocionalmente e corporalmente, mas linguisticamente não, né? Então, que tal você se atrever aí em áreas que são escuras para você, né? Que não estão ali, né? A segunda coisa é atrever-se do sentido de, cara, levantar a mão, né? Puta, eu tava morrendo de medo de levantar a mão e falar com o Julio, né? Porque o Julio pega você lá e, como diria a querida Jojo, meu amor, o cara te quebra, né? Te quebra no bom sentido, né? Ele vai onde tem que ir, né? E não deixa escapar, sabe? Um cara é um mestre, literalmente, né? E foi lindo, assim, sabe? Com medo, vai com medo mesmo, né? Levanta a mão lá e vamos, né? Não só eu, como a Ana, né? Karim e tantos queridos amigos aí que foram lá na frente. E que não foram, né? Os que não foram também, que foram impactados, né? Simplesmente o ato de ir ao ACP já é um atrever-se tremendo, né? Agora, não só no ACP, né? E o teu, né? O teu atrever-se no teu dia a dia, sabe? De tomar uma iniciativa indo atrás do teu autoconhecimento, indo atrás daquilo que você precisa fazer com você mesmo, né? Então isso puta, é incrível, assim, sabe? O terceiro atrever-se tem a ver com contexto. Queria falar para vocês que é uma coisa que me enche os olhos, assim, que também é difícil de explicar, mas eu aprendi isso lá e eu queria compartilhar isso com vocês, né? O coaching ontológico e o Julio, a Paz, a própria Cláudia Lucia falam de tão importante no coaching quanto as práticas, né, a técnica do que você utiliza no coaching, eles falam de desde onde você faz o coaching. Então, desde que lugar que você faz, de como você está, de que tipo de pessoa, né, que tipo de formação do ponto de vista de contato com a tua vulnerabilidade, com as tuas emoções, com o teu corpo você está fazendo, né? Então, desde que lugar que você está fazendo? Desde que lugar que você está fazendo um workshop, por exemplo, né? Quando você entra na sala, você, cara, tem flores, tem uma vela acesa, tem um perfume, tem uma música. Você está falando, na hora que você vai falar alguma coisa, vem um microfone, surge um microfone na tua frente, assim. Você vai chorar, já tem quase um lenço perto de você, já magicamente, assim, sabe? O atrever-se tem a ver com a gente cuidar dos detalhes, né? Com carinho, com amor. Isso faz uma diferença enorme para o processo. Nessa loucura que a gente está entrando como humanidade, a gente está esquecendo desses detalhes. Como se isso não fosse importante, né? Então, nesses detalhes, é quase um resgate do que efetivamente é importante, assim, sabe? E eu aprendi isso lá, sabe? Eu tô vindo aqui pro workshop que eu vou facilitar daqui a pouquinho, já com uma velinha, né? Aí a Thali olhou para eu tirando a vela do saco, assim, ela falou, olha só, hein? Bem ontológico, hein? Faz toda a diferença do mundo, né? Os detalhes, o cuidado, porque a energia se sente, né? Essa conexão se sente pelos outros, assim, é invisível, né? Aliás, pra falar invisível, hoje tem um papo de propósito com a Nina hoje à noite que eu recomendo. Rede Ubuntu, tá? Papo de propósito. Então, cara, isso é incrível, né? Quarto, e atrever-se, né? Tem a ver com o poder das relações, né? O poder do grupo. Vocês não têm ideia do que é estar com 200 pessoas numa mesma sala, vibrando na mesma energia, assim, sabe? Ou você tem, né, ideia, né? Porque você já viveu essa experiência, né? Eu tô aqui falando. Eu tô falando do que eu não tinha vivido. Nunca tinha vivido nada igual, assim.
E eu vou dizer para você, o próprio Julio mesmo, certas horas ele fala pro participante, ele fala, olha, o que você tá me falando no corredor, né? Quando você tá de repente tomando um café e você encontra ele, você fala. Aí você fala alguma coisa para ele, ele fala, olha, legal, mas seria muito importante você levar isso lá para dentro da sala com as 200 pessoas, porque eu não tenho tanto poder agora quanto a gente vai ter com as 200 pessoas. E eu tem uma foto que circulou ontem aí no Facebook, deu em cima do palco lá voando, eu tava literalmente voando ali. Só que eu tava voando com 200 pessoas voando junto comigo, assim. Essa é a diferença. Aí você fala, nossa, Edu, você tava voando, que coisa ridícula. Então, galera, é no contexto, cara, fazia todo sentido pro exercício que eu tava fazendo, pra minha questão que eu tava vivendo, entendeu? Antes de fazer o ACP, eu tinha umas coisas de, lá vem os caras abraçar a árvore, né? Lá vamos, né? Eu falava isso pra Jô, falava pra Thali, pro Rosser. E aí, assim, né? Na primeira conferência você tá meio assim, né? Puta, tal. Tem uns dias ainda que você fica meio resistente e tal. Cara, nessa daí, meu, vamos aí, cara. Porque faz todo sentido do mundo, sabe? Porque o contexto faz todo sentido. Porque as tuas questões, o teu processo de desenvolvimento faz todo sentido, né? A Ana está escrevendo aqui, ó, e eu fico pensando, Edu, quanto que tem da legitimação do outro e de tudo que o outro traz nessa linguagem, o dito e o não dito, na velocidade que é dito, corpo, emoções. É isso aí, Ana. Eu não consigo terminar de ler, tá? Porque o negócio aqui não me mostra. É isso aí. E aí, assim, é isso, o poder das relações, cara, tá junto, né? E aí, assim, subia lá, falar, e aí ver meu grupo, ver os brasileiros, né? Somos 24 brasileiros ali. Olhar lá pro fundo da sala, ver a minha coach mentora, né? A Lili, a Marta. Olhar pro lado, né? Ver a Flávia mesmo, que me assiste aqui, que mora no Uruguai e que me deu força para falar com o Julio também. Lembrar, puta, da Jo, que, puta, minha mulher amada que fez o ACP há 2 anos atrás. De tantas pessoas que te dão força a atrever-se, né? Porque é nas relações que a gente se atreve também, né? E o poder disso, e a gente acreditar nisso, porque a gente está montado num mundo de desconfiança, de que um quer puxar o outro e que o outro vai pegar mais. E o quanto é incrível nesse processo que se cria um contexto completamente diferente, né? Um contexto de confiança, um contexto de propósito. É inacreditável, né? E quinto e último ponto que eu queria trazer para vocês é o atrever-se dessas questões grandes que a gente está vivendo na humanidade, né, cara? Puta, nós precisamos mexer com isso, galera. Honestamente, por isso que eu acredito tanto no empreendedorismo. Eu volto do ACP convicto, com mais força para fazer o que eu estou fazendo. Porque, cara, o mundo precisa disso, a gente precisa trabalhar com autoconhecimento em ação, meu. A gente precisa fazer com que eu me olhe, e é isso, eu estou me dedicando a me olhar, meu, a mexer em mim, né? A mexer nessas questões. Puta, porque na hora que você mexe nisso, o poder disso na tua vida, nas tuas relações com os outros é incrível. Eu sou uma pessoa melhor por estar fazendo essas coisas. Eu sou uma pessoa melhor pelas relações que eu estou construindo também. E à medida que eu faço isso, eu tenho impacto nos meus filhos, eu tenho impacto e eu tenho impacto no meu trabalho, impacto nessas pessoas que eu vou impactar daqui a pouquinho aí, né? Nesse workshop. E assim a gente vai indo, se multiplicando, né? Isso daqui que a gente está batendo um papo. Atrever-se. Meu convite para cada um de nós é a gente se atrever. Eu me atrever. Eu estou me atrevendo, galera. E você, está se atrevendo? Dói. Tem uma frase que eu ouvi do José Bueno, ele fala isso direto. Ele fala que um aluno dele falou no Aikido lá, né, e tal, deu uma torçãozinha ali, aí o Bueno pergunta, pô, e aí? Doeu? Machucou? Ele falou, machucou não, doeu, mas machucou não. Eu achei sensacional isso, ele sempre fala sobre isso, né?
Fabião escrevendo aí, ó. Eu, empreendedorismo é parte fundamental das soluções das questões que o mundo tanto clama. Isso aí, Fabião. E gratidão por você estar me assistindo, viu? É uma história linda que você passou aí nas últimas semanas e eu sou grato por estar junto com você nessa jornada, viu? Tamo junto, meu querido. Isso é o empreendedorismo, né? Isso aí. A gente lidar com as nossas questões e ir em frente, né? Então, assim, é isso. Dói, não machuca, mas dói. E aí atrever-se, né? Atrever-se a entrar em contato com essas coisas. E juntos somos mais fortes, como diria o nosso glorioso Mandela. Tem a ver com isso, galera. Beleza? Acho que é isso. Minha pergunta para você, e eu deixo essa pergunta, é: que tal se atrever nesta semana? O que você pode se atrever nessa semana, nessas diferentes dimensões que eu falei para vocês? Trabalhar seu corpo, suas emoções, ou se atrever em ter uma iniciativa, fazer alguma coisa que você está querendo fazer e que você não faz há tempos, ou se atrever a cuidar do contexto, cuidar dos detalhes, cuidar do carinho nas relações, ou atrever-se nas relações, em usar o poder do coletivo a seu favor. Atrever-se a gente a ir atrás das questões da humanidade que tanto clama, que a gente precisa mexer nisso. Não dá mais pra gente aguentar a criança morrendo, nego tomando bala. A gente precisa mudar isso. E como é que a gente muda isso? É o empreendedorismo. Olhando pra você mesmo, mexendo com teus valores, com teu observador, e à medida que a gente fizer isso, a gente vai espalhar isso pelo mundo. E gerar outra onda de outra energia no mundo. Beleza? Rafa escrevendo aqui: o seu atrevimento de fazer o café me ajudou tanto num momento bem difícil para mim. Faz um ano que estou por aqui, toda terça, simples assim. É isso aí, Rafa. Te agradeço. Foi um atrevimento mesmo, concordo com você. Só que é o que eu falei para vocês, acabei de falar, meu. Juntos somos mais fortes. Isso me ajuda, cara. Você tá toda terça aqui. É maravilhoso, que isso me dá uma força tremenda, assim, do fundo do meu coração. Sou eternamente grato a cada um de vocês que me acompanham toda terça. Isso me dá muita energia pra gente seguir em frente, tá bom? Do fundo do meu coração, galera, ótima semana pra todos vocês. Se você gostou, compartilha, atreva-se. Vamos nos atrever a mudar essa maravilha de planeta que a gente habita, tá bom? De coração, ótima terça-feira para vocês, ótima semana, atreva-se.